Hope, hoje o Papo com Dias é um bacharel em direito que consegue transitar entre a política e o direito. Hoje vamos falar com o presidente dos Jovens Progressistas. Vamos bater um papo hoje com Pedro Gomes. Pedrão, seja bem-vindo, irmão. Tamo junto e é um prazer te receber aqui pra gente trocar essa ideia aí de políticas públicas, de leis. E vamos junto e quero saber um pouquinho de você, Pedrão. Tamo junto, irmão. Seja muito bem-vindo aqui no Papo com Dias. Fala, rapaziada. Muito boa noite. Prazer estar aqui contigo, meu irmão. Depois de tantas tentativas, né? Correria, essa correria de campanha, essa correria nossa do dia a dia, mas graças a Deus consegui estar aqui presente, né? Não só conhecendo a base aqui e tá dando continuidade aos projetos que a gente está confeccionando, né? É um prazer estar falando com todos vocês. Meu nome é Pedro, né? Eu sou assessor parlamentar, trabalho na LERJ, sou bacharel em Direito, sou especialista em Ciências Criminais, sou presidente dos Jovens Progressistas, que é um segmento partidário vinculado ao Partido Progressistas e entre outras coisas que a gente vai desenrolando, né, gente? Vamos pra frente, Pedrão. Isso aí, cara. Seja muito bem-vindo. E essa tua especialidade, que a gente teve várias conversas já há bastante tempo, a gente já vem conversando de alguns projetos, a elaboração de alguns projetos. Pedrão, quero que a gente tenha um papo aqui inicial com aquele papo que a gente teve no início. Como é confeccionada de um projeto de lei do embrião ali até virar uma lei de fato? Tu sabe como é mais ou menos esse processo que a gente passa, que a gente já está passando por a confecção de um projeto de lei que a gente faz, tanto na parte técnica, tão quanto na parte prática, que acho que a parte prática é que pega mais para a gente conseguir protocolar e aprovar um projeto de lei, certo, Pedrão? Certo. Então, o início de todo o projeto de lei, né, o que é o projeto de lei? O projeto de lei, em síntese, ele é uma manifestação do poder público tentando regular alguma situação. Então, assim, nasce necessariamente dentro de uma necessidade social. Por exemplo, aqui no âmbito de vocês, né, a gente fala sobre essa questão, vocês falam sobre a questão do militar temporário. Sim. Então, assim, o militar temporário, ele tem uma necessidade pós-baixa. E essa pós-baixa, muitas das vezes, traz, né, N problemas em relação à classe, porque não é regulada, não é regulamentada. Aquele profissional que fica ali determinado tempo, ele acaba não conseguindo ser aproveitado de uma maneira que deveria ser feita, né? Então, assim, um projeto de lei, por exemplo, dentro desse assunto, nasce pelo menos nessa necessidade. Existe necessidade de se regular tal situação. É pela necessidade de uma classe ou de uma comunidade em relação àquela carência para justamente melhorar ou tão quanto evoluir aquela necessidade não só de uma classe, mas também de alguns materiais, de qualquer outra atividade. E aí sai esse projeto. Mas agora, Pedrão, uma pessoa, vou ser bem aqui, tentar trazer bem aqui para... Tem muito espectador nosso que a gente não conhece. Por exemplo, uma pessoa, um cidadão, ele não consegue fazer um projeto de lei ou ele consegue fazer esse projeto de lei? Como que eu passo para um cidadão que tem uma ideia que para melhorar o bairro dele, a cidade dele, o país dele, pode ter? Tanto que a gente tem 3 esferas aí, a municipal, a estadual e a federal. Um cidadão normal, não um parlamentar, a gente consegue ter essa articulação? Como é que a gente consegue fazer isso de uma forma que isso caminhe dentro da lei? Então, você falou uma palavra muito importante, né, para aprovação de um projeto de lei, seja ela qual for, que é a articulação. A sociedade, de uma maneira geral, ela consegue sim, de fato, propor projetos de lei. Existe, de fato, determinações legais específicas, né, que falam o que a população, de uma maneira geral, pode propor. Mas qual é a maneira, de fato, mais comum e convencional? A gente exerce uma democracia semidireta, que é a representativa. Então, a gente manifesta o nosso interesse através daqueles eleitos. Essa, normalmente, é a regra. Em síntese, é isso. Existem formas, de acordo com cada casa legislativa, por exemplo, não só a LERJ, como o Congresso Nacional, a Câmara Municipal aqui dos Vereadores também, salvo engano, tem isso. Existem plataformas de você propor ideias e melhorias. Como cidadão? Como cidadão. Sim, entendeu? sim. Existem prerrogativas no sentido de, na lei, ela é específica, ela faz aquilo ali de maneira específica, o que pode ser proposto pela população de uma maneira geral. Mas, assim, tem essas plataformas.
Mas a maneira mais convencional é, obviamente, você articular junto aos políticos, Os parlamentares, né? a levar essa demanda, levar essa necessidade para que eles, agentes representantes do povo, né, venham de fato protocolar e dar início e acompanhar e lutar para que aquela necessidade social venha se tornar uma lei. É porque hoje em dia muitos não entendem como uma lei ela sai desde lá do embrionário ali até virar um projeto de lei e uma lei. Muitos pensam que é só de um parlamentar, só de um deputado federal, só de um vereador. Mas se a causa a gente conseguir articular com um deputado federal, com um vereador, com um parlamentar em si, e atender e for a causa ali mais ou menos do parlamentar, eu entendo que se são vistos com bons olhos, como tem muitos projetos de lei e leis que são vindas do povo e é passada para o parlamentar, e o parlamentar dá andamento e vira lei. E que é a ideia de um cidadão normal, um cidadão que teve essa ideia e virou lei. Isso acontece muito ou tem alguma vaidade ali em relação aos parlamentares a receber... Tipo assim, não sei se você tá me entendendo. Pô, a lei é minha, mas, poxa, é meio que assim, né? Cara, assim, é o que eu costumo falar, Quero te deixar em xeque não, entendeu? Não, é que eu costumo falar, assim, as pessoas falam, julgam a política, mas a política é feita de pessoas, né? Muitas das vezes as pessoas, elas chegam e falam, porque os políticos são assim, porque a classe política é daquela forma, porque aquele departamento público age de tal forma, mas... Tudo é feito basicamente de pessoas. Então, existem pessoas, né, que fazem as coisas certas, pessoas que fazem as coisas erradas. Nesse processo de confecção de um projeto de lei, verdadeiramente foi aquilo que eu te falei. É muito necessário a articulação. Nenhum projeto de lei ele é aprovado da forma que é protocolada, muito menos ela é aprovado com o esforço só de um parlamentar. Sim. Então, assim, a partir do momento de um protocolo de lei, o que acontece? Assim, Sim, necessidade, isso é muito importante. necessidade social, ela é exposta ao poder público por intermédio dos mais diversos meios de comunicação, seja diretamente a um parlamentar, Um baixo-assinado? Pode ser um baixo-assinado. A necessidade social, exposição ao poder público. Aí, dentro disso, tem a divisão de competência, o que é, de fato, possível de se propor pelo Poder Legislativo, o que tem que se propor por intermédio, por exemplo, do Executivo, o que tem que se propor por intermédio do Judiciário, por exemplo. Por que eu estou falando dessa divisão? Caramba, aqui na Vila Militar não tem um fórum específico aqui da Vila Militar. Sim. Então, aqui deveria ter necessidade, por exemplo, de ter um fórum, uma comarca do Poder Judiciário. Sim. Só quem pode propor em relação a isso é o Poder Judiciário. Sim. Tá entendendo? Então ele propõe algo, né? E ali é encaminhado para o Poder Legislativo da competência, né? Seja nacional, seja estadual. Normalmente estadual, né? Sim. É uma comarca, né? Quase sempre é estadual. E ali torna-se o processo legislativo. Quando tem essa questão da necessidade e da exposição, se protocola o projeto. Protocolou o projeto, vai para a mesa diretora, que é o órgão que gerencia a casa, né, que está o presidente, vice-presidente, o secretário, essa galera toda. Ali na mesa diretora se faz a identificação dos assuntos do projeto. Por exemplo, é um projeto que versa sobre segurança pública, que versa sobre a implementação de uma comarca, por exemplo, seguindo esse exemplo. Possivelmente vai ser algo relacionado a serviços públicos, sempre a Comissão de Constituição e Justiça. Então ele vai para alguma... Então ele é direcionado para as comissões, para várias comissões. A depender do assunto, entendeu? Então ele vai para aquela comissão, aí a autoridade lá vai analisar quem faz parte daquela comissão e vai dar andamento ou não, Aí quem faz o corpo dessa comissão? São parlamentares ou pessoas técnicas? Não, são parlamentares. As comissões, elas são órgãos dentro da Casa Legislativa responsáveis por debater o projeto. Sim. A comissão, todo projeto de lei, quando protocolado, ele necessariamente vai ser debatido pela CCJ. Sim. E pela Comissão de Finanças e Orçamento. Sim. A CCJ ela vai discutir a constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto para ver se ele vai ao encontro jurídico,
né, das leis, da Constituição do Estado, a lei orgânica do município e principalmente a Constituição Federal. E ela, normalmente, por último, ela é debatida dentro da Comissão de Finanças, que é o impacto financeiro Dessa lei. dessa medida, né, para os cofres públicos. Cofres públicos. Então, uma vez exposto, uma vez tendo uma necessidade, uma vez exposto ao poder público e uma vez protocolado, vai para a mesa diretora faz a identificação de quais assuntos aquele projeto versa, direciona para as comissões e aí começa, assim, verdadeiramente o processo legislativo. Aí começa a dar andamento mesmo. E um baixo assinado, o pessoal sabe mais ou menos, eu não vou falar, mas o pessoal sabe. Por exemplo, uma lei federal de um porte que vai mexer ali no tributações, que é uma causa tá bem delicada hoje em dia no governo. Aí o governo está tentando eliminar o máximo de tributos ali possível. Esse projeto, ele é encaminhado, ele segue esse processo normal. E o que a gente tem que fazer de fato para potencializar e dar mais, botar ele mais na vitrine para ele acelerar esse processo de... Tô falando aqui na parte aqui dos cidadãos, para ele dar mais rapidez e celeridade para ele ser aprovado o quanto antes, não dentro lá dos parlamentos. Então, uma vez protocolado, uma vez o processo já em curso dentro da casa, existem previsões regimentais de quanto tempo o processo, os projetos, né, as proposituras, os projetos de lei, eles devem percorrer em cada comissão. Sim. Uma vez protocolada, a gente está falando às vezes de maneira redundante, para as pessoas de fato entenderem. A gente tem que falar para o pessoal para entender mesmo, de forma bem simples. Sim. Bem simples. Uma vez, porque muitas vezes as pessoas acham, é só fazer um projeto de lei, é só chegar e dar uma canetada. A gente escuta muito isso. Não, é só chegar, caneta, é só chegar a fazer isso. Mas não é assim. Existe uma burocracia necessária para se cumprir. Porque senão, daqui a pouco vira mais bagunça, né? Já não é tantas coisas organizadas. Então, se não cumprir um rito necessário processual, as coisas aí que não vão dar mesmo. Sim. Então, assim, cada regimento de cada casa legislativa fornece um prazo e como é que aquele projeto vai caminhar dentro da casa. Então, assim, por exemplo, na LERJ, pelo regimento interno, salvo engano, são 15 dias quando o projeto entra dentro da comissão, ele tem que ser distribuído para um relator, que vai ser um deputado, ou um vereador, um senador, de acordo ali com a casa legislativa. Tem 15 dias, certo? Certo. Tem que cumprir esses 15 dias, não tem jeito. Entrou hoje na comissão da CCJ, entrou hoje, eu já posso ir lá cobrar? Não, porque por prerrogativa regimental, o parlamentar ele tem 15 dias para dar uma resposta em relação àquilo. Sim. Mas é aquilo, é quase o mesmo parâmetro em relação à questão do judiciário. Meu irmão, uma vara judicial aqui no Brasil tem, dependendo da área dela, né, seja civil, seja criminal, meu irmão, ela tem 3, 4, 5 mil processos. Isso é uma coisa que na América do Sul não acontece. Por isso, não tem essa celeridade necessária, entendeu? Então, assim, o que a população tem que fazer? Depende, varia de acordo com a necessidade social. Se for um projeto de lei que versa sobre uma política pública de extrema urgência, as coisas vão fluir mais rápido. Extrema urgência para quem? Aí eu vou te botar. Extrema urgência para quem? Para a sociedade ou para os parlamentares? Esse é um grande questionamento. Né? As políticas públicas, os agentes públicos, eles, em tese, eles agem de acordo com o interesse popular. Né? Isso é uma prerrogativa básica. Sim. As pessoas elas têm que verdadeiramente entender isso, entendeu? É porque acontece muito, perdão, eu te fiz esse questionamento, porque a gente tem que entender, por mais que a gente entenda que essa política está muito mexida, essa política está muito... O pessoal não tem credibilidade. Hoje existem muitos parlamentares que estão ali, de fato, para ajudar e para melhorar e para colocar o coração. É igual todo trabalho tem gente ruim, tem gente boa, tem gente de todas as esferas. E a população tem que quebrar um pouco e está muito conturbado. Quando você fala que é um parlamentar, a população já te olha um pouco com a cara de meio que torcida. E a gente tem que quebrar isso para quê? Para a gente poder voltar novamente, acreditar ali, tentar dar outro voto de confiança para a nova política, para novos políticos, para a nova geração, que quer trabalhar de verdade, que quer ajudar, quer melhorar e quer tentar, de alguma forma,
colocar seu nome lá para ajudar a população, não só estadual, não municipal, mas de âmbito federal. E isso que você está conversando agora são coisas que o nosso público, grande maioria, entende esse projeto, todo esse processo, mas tem muita gente que nosso público que não entende, não sabe o que é um projeto de lei, o que é uma lei, qual a diferença de uma PL. Tem gente que se perguntar o que é uma PL não sabe o que é uma PL. Pensa Sim. que é o partido, o PL e o partido. Então, essas explicações que você aqui, tá safando a onça de muita gente, como diz o pessoal lá do SIG lá, cara. Assim, é uma coisa que... falando singelamente, não falando termos técnicos, que Sim. isso a gente precisa. Sim. Eu acho que acontece. Eu acho isso muito necessário porque poucas pessoas, ao meu ver, dentro da política, têm esse zelo, têm esse respeito social de explicar como é que funciona esse processo político, né? A partir do momento que você fala de um projeto de lei, as pessoas já, lei, então é coisa jurídica, mas eu não sou da... Não é isso. Todo projeto de lei, em tese, ele vai regular uma situação social. Se um casamento entre um homem e mulher é autorizado, é porque existe um projeto de lei que versa sobre isso. Se o teu carro anda da forma que anda, é porque existe uma regulamentação legal que fala sobre isso. Se a pessoa mora, de fato, em algum local que aquilo ali é regulamentado pelo poder público, aquilo ali é fruto de uma medida de um projeto de lei. Então, a vida em sociedade, ela é fruto de decisão política. E a decisão política, ela se materializa por intermédio de várias situações. Por intermédio de um projeto de lei, por intermédio de um decreto, uma medida provisória. Uma porrada de situação que a gente poderia passar a noite toda falando. Então, isso verdadeiramente é muito importante. E outra, você tocou num assunto que eu bato já há muito tempo. A gente que trabalha com política, a gente é criminalizado a todo momento. Muita coisa. Outro dia eu tava no elevador, coisa. tava na Alerj, eu tava descendo, aí já era, salvo engano, 6 e pouca, aí tava cheio, assim, normalmente esse horário, dependendo dos dias, normalmente plenário fica bastante cheio. Aí uma coroa, uma mulher, uma assessora parlamentar de outro gabinete, não sei qual é, ela foi e falou mais ou menos assim, pô, a gente trabalha pra caramba, né? E todo mundo lá fora acha que a gente é vagabundo porque a gente trabalha com política. Sim. Mas por que isso acontece? Isso é por causa de muitos políticos. Muitos políticos criaram essa situação. O Brasil, assim, mais ou menos desde 2014, ele passou por um processo de criminalização da política. Vários funcionários públicos... Já coloca o negócio na tua testa aqui, ó. Na hora. Exatamente. Vários funcionários públicos estatutários, principalmente do Poder Judiciário, do Ministério Público, entre vários outros departamentos, órgãos e entidades, juntamente com pessoas eleitas políticos, eles criminalizaram a política, né? Então, assim, houve esse processo de criminalização. Ninguém presta, só a gente. Para os amigos, sim, tudo, e para os inimigos, a lei. Exatamente, tá entendendo? Então, assim, muitas pessoas, quando chegam e questionam para mim, porra, mas é política, eu falo, cara, qual é a tua fonte? Tu tá bebendo de qual fonte de conhecimento? Você tá vendo as informações da onde? Porque, assim, as pessoas tentam direcionar a realidade a todo momento. O problema desse descrédito por parte da sociedade é porque você chega e vê um debate, dependendo da Casa Legislativa, e nem discutindo o sexo dos anjos, pô. Né? Aí você vê essa questão de Israel, por exemplo, sem entrar muito nesse mérito. Eu não tô falando aqui de ideologia, eu tô falando de coisas práticas. Sim, aqui a gente tá dentro de um âmbito militarizado e o militar ele é prático, irmão. Sim, é objetivo. É prático e objetivo. Então, assim, as pessoas chegando, por exemplo, falando, pô, não, lá em Israel, pô, o presidente chegou e falou, caramba, beleza, ele pode ter sido extremamente infeliz e acho até que foi, falando sobre a questão de Israel, uma comparação de evento histórico, mas, pô, ele é chefe de Estado. O chefe de Estado é o único, juridicamente, no Brasil. Só existe um chefe de Estado. O governador não é chefe de Estado. Então só existe uma figura política, né, que representa internacionalmente o país para falar sobre... Aí o vereador aqui do Rio quer discutir sobre isso. O complexo de Israel, que é lá na Avenida Brasil, ninguém fala. Tá pipocando lá. Tráfico, não tem saneamento básico, não tem saúde, não tem porra nenhuma.
Aí as pessoas não querem falar do complexo de Israel, querem falar lá do Israel, lá da casa do caramba. Então, assim... A gente não tá tomando conta nem da nossa casa, né, cara? Tem que definir a métrica disso aí. A gente não tá tomando nem conta da nossa casa. Aí a galera, porra, pega o telefone, porra, vereador tal, porra, não sei, falam, discutindo um negócio lá da casa do cara. Pô, não é possível. Não é possível que o cara não veja que aqui tá esburacado. Não é possível que o cara não veja que a praça não tá funcionando. Não é possível que o hospital, dependendo do local, porra, não esteja adequado. Não tem professor pra dar aula, não tem professor pra dar aula, não tem um médico, não tem isso, não tem aquilo. equipamento, Porra, meu irmão. As pessoas não pensam nisso. As pessoas, elas direcionam. Mas sabe por quê? Eu sempre te falei isso. Meu irmão, a partir do momento que você decide falar a realidade, tal como a verdade, tal como o certo e errado, dependendo do contexto, ele é relativo, irmão. O que é certo, o que é errado, para quem, para onde é que é. Né? As pessoas tentam criar essa perspectiva de homem médio. Mas assim, é para quem? É para onde? Entendeu? Então, assim, quando as pessoas elas percebem que o debate político ele está sendo direcionado de maneira maldosa nesse sentido, as pessoas vão... Porra, tá sem crédito. Não é possível que os caras estão discutindo ali uma coisa que não tem que discutir. As pessoas estão ali discutindo... Não tem, porque eles querem Ibope, né? Voto. Ele quer voto. Eu não queria falar, é Ibope, né? Ibope igual ali. Porque tem tanta coisa pra gente falar, tem tanta coisa pra gente resolver, tem tanta coisa de fato importante, que pode ser feito, né? Que pode ser feito. Aí a gente vai decidir, como você gosta muito de falar, o sexo dos anjos. Tanta coisa pra gente poder conversar e entender de fato ali o que a população precisa, o que o militar precisa, que é a minha área aqui. Vou falar uma coisa que não tem o meu viés ali, só pra levantar uma bandeira. Pô, me desculpa, mas é só pra ganhar like, né? Pra ganhar like e flopar ali. Né, Novinho? Só flopar, né? É flopar na onda ali, né? Quer no hype, é hype aí. Eu até falo com o Novinho agora também aí. Mas é isso. É esse gesto hoje que eu vejo que é preconizado, assim, sabe? As pessoas, elas tentam dar preferência para a exceção. Porque a ideologia, ela é importante dentro do debate político. Porque a ideologia, ela vai falar sobre um pensamento individual construído coletivamente. Um individual coletivo, né? Um individual coletivo. É importante. Mas a partir do momento que você bota a regra como exceção, as coisas porque não andam. A gente precisa, na verdade, de política pública. Sim. Eficaz. Falar de fato ali o que a gente pode fazer e tentar correr atrás ali, porque às vezes tem coisas que é difícil de resolver, mas se a gente tentar ali de alguma forma, e a gente vai evoluir, como tem que ter muito jogo de cintura. Creio que eu entendo hoje, quem sou eu? Hoje estou começando meu mundo político, a minha vida política aí, e o que eu vejo mais, Pedrão, a gente tem que ter jogo de cintura, paciência e entender a sociedade, entender o que elas querem de fato, porque não adianta a gente querer fazer o aquém se a gente não vai atender ali a necessidade de quem a gente está tentando buscar a melhoria. Porque, colocar uma árvore no Cristo Redentor. Pô, sou engenheiro, tem condição? Tem, mas o que isso vai ser útil? Vai ser útil? Então vamos tentar pegar a política pública, pegar como ali parlamentar de fato, como a gente está conversando aqui, e tentar quebrar esse paradigma, porque, Pedrão, o oceano é muito azul se a gente quiser trabalhar, irmão. Sim. O oceano é muito azul se a gente quiser trabalhar. E tem espaço, né? E tem espaço. E o sol brilha para todo mundo. O sol brilha para todo mundo. E nessa nossa pegada que a gente está vindo construindo, um passinho de cada vez, um tijolinho de cada vez, entender. Eu quero que o pessoal que sente aqui passe uma informação, como você está passando muito bem essa informação, de modo claro, de modo conciso, para todo mundo que quer entender como funciona, de fato, a política pública. E hoje a gente está trazendo aqui, entrou num tema aqui do projeto de lei, todo o processo legislativo ali, todo o processo para virar uma lei, que muita gente, Pedrão, pode ter certeza, muita gente não entende. Muita gente, na verdade, eles não querem entender. Também. Eles não querem saber disso aí, não querem entender.
Ah, o que que é? Não sei. O que que é? E isso acaba dificultando quem de fato quer trabalhar, quem de Sim, fato quer fazer alguma coisa. sim, sim. Entendeu? Sim. Não, verdadeiramente é isso, né? As pessoas, elas acabam não se interessando, mas as pessoas também não são incentivadas a ter interesse, né? Você verdadeiramente não precisa ser político para mudar algo ao seu redor. Você só precisa, ao meu ver, você só precisa participar desse processo decisório, né? Outro dia apareceu um vídeo no Instagram pra mim de uma. Era uma. O ano de eleição, aparecem N Porra. especialistas em política, né? Porra. É marqueteiro pra cá, marqueteiro pra lá. Aí era uma mulher falando assim, poxa, ela tava lendo, acho que um Cursinho é o que comentário. mais tem, né? Ela Rapaz, falando, pô, tem mais cursinho que eu pré-vestibular. preciso ser político pra participar, pra mudar a minha vida em sociedade, pra tornar uma cidade inteligente, ela tava falando. Aí eu nem continuei, porque aí corta, tu tem que entrar no perfil, aí a gente não tem tempo pra isso nem Porra. paciência. Aí se tu entrar, já era. O cara te Esquece. acha, não vai nunca mais sair. Tem que bloquear o cara. Só que assim, você precisa participar do processo decisório daquela política pública que vai regulamentar uma situação. Então, assim, por exemplo, o Dias aí eu acompanho já basicamente mais de um ano. Tem lutado verdadeiramente para regular uma situação de injustiça, né, dentro de um circo, né, dentro de uma classe que, quando sai das Forças Armadas, não é, de fato, Valorizado. não só valorizado, como também resguardado perante esse mundo feroz aí que a gente vê, né? Então, assim, como é que se faz dentro disso? Você falou uma coisa que é fundamental: paciência. Né? Eu divido em três virtudes que a gente tem que ter, irmão. É paciência, estratégia e humildade. Porra. Tem Sim. momento que tu precisa ser Engolir nada, aquele sapo, só né? precisa ser paciente. Encolher aquele sapo, né? Exatamente. Tem momentos que tu fala assim, caraca, agora eu preciso agir com estratégia. E muitas das vezes, quando não dá certo, meu irmão, acima de tudo, eu preciso ser humilde. Exatamente. Porque não fui eu que construí sozinho, não fui eu que cheguei aqui andando com... não foram só os meus pés que chegaram até aqui. Então, assim, hoje você tá vendo a dificuldade que é, né? Hoje você tá vendo a importância também que é as nossas ações, quando se materializa. Porra, é uma coisa muito maneira. Né? Quando você vê assim, caraca, lá o projeto de lei, pô, foi protocolado. É um sentimento assim, isso é uma coisa que você conta pra filho, pra neto, isso é uma coisa que tá na nossa história. É um currículo da vida. E isso é muito importante passar pra galera, né? Porque muitas das vezes as pessoas acham que existe esse afastamento entre a sociedade e a política, quando na realidade não é. Tá mais próximo que a gente imagina. Né? E eu não falo nem isso numa perspectiva de ano eleitoral, não. A política tá em tudo, só basta a gente conseguir enxergar. É porque a gente só começa a ter esse foco, os holofotes ligam agora, né? Os holofotes começam a ligar agora, porque esse ano, 2024, é um ano eleitoral, os focos começam a ligar agora e as pessoas começam a entender. E um fato que você falou é realizador, Pedro. Por quê? Hoje o nosso podcast é aqui na Duque de Caxias. Se a gente andar nessa Duque de Caxias, eu fiscalizei essas obras aqui, cara. Fiscalizei o stand de tiro, fiscalizei ali o Sannenberg, fiscalizei a Arena da Juventude. E são legados olímpicos. Sim. E eu sou um legado olímpico. Eu fui um legado olímpico. Hoje, e se tudo andar, agora eu vou ser um legado de fazer um projeto de lei, fazer uma lei, não só como eu fiz para as Olimpíadas de 2016, agora eu vou ser um legado que se tudo der certo, eu vou construir um projeto de lei que eu estou elaborando. Eu vou construir, vai virar lei, e eu vou ser um cidadão que fez um projeto de lei. Sim. Através de articulações, através de manobras, para quê? Para ajudar os militares temporários. Os militares, que é a classe que hoje, como outras classes, que precisa de um pouco mais de assistência, você sabe disso, a gente já vem discutindo isso aí há mais de anos, Sim. que precisa um pouco mais de assistência. Isso está evoluindo, e futuramente, mais para frente, tomara que a gente venha gravar um podcast aqui o mais rápido possível, disso ser um projeto de lei e virar uma lei, que é muito gratificante. Você também faz parte dessa caminhada aí, como Marcelo Queiroz também, que tá nessa pegada com a gente aí de ajudar os militares temporários nessa causa, nessa pegada ali que ele entendeu essa necessidade. Pedrão, hoje a cidade do Rio de Janeiro, o município, mais precisamente o município do Rio de Janeiro, é um município que
precisa de atenção em alguns pontos, como segurança, transporte, deu uma melhorada, mas precisa de mais. Hoje, o meu entendimento aí, eu creio que é todo carioca, todo militares. Todos os cariocas entendem que tá muito perigoso a cidade em si. Ontem em Vila Valqueire teve 2 assaltos. Ontem tem uma hamburgueria que teve 2 assaltos na hamburgueria, cara. E é um bairro aqui de Jacarepaguá, um bairro tranquilo. O que você entende dessas necessidades? O que você entende como você está no mundo da política, você lidar com vários parlamentares, lidar com vários políticos, você entende que a cidade do Rio de Janeiro pode melhorar pontualmente ali? É uma carência do Rio de Janeiro hoje. Cara, assim, foi o que a gente sempre falou, né? Assim, a política, ela pode ser vista sobre várias óticas, e uma dessas óticas é esse jogo de interesse. É ter interesse em mudar as coisas. Mudar as coisas aqui no Rio de Janeiro não é simples, né? O Rio de Janeiro, a política do Brasil, ela começa aqui. A república nasce aqui. Aqui no Rio de Janeiro tem uma conexão entre política, crime e polícia que em lugar nenhum tem. Sim. Então, assim, aqui a gente tem áreas tomadas, e essas áreas tomadas, elas são muitas vezes legitimadas pelo poder público por intermédio de projetos de lei, aprovações. Isso aí é público, a gente não precisa citar nomes. E através disso, né, dessa legitimação, não só formal, mas também de segurança pública, através de uma segurança fornecida pelo Estado. Sim. E dali traz voto. Então, assim, aqui no Rio de Janeiro, meu irmão, tem essa conexão que em lugar nenhum do Brasil tem. E diante dessa peculiaridade que é o Rio de Janeiro, eu percebo que, assim, nos últimos anos, principalmente de um ano para cá, a sensação de insegurança aumentou muito. Muito. Se você analisar os dados da Secretaria de Segurança Pública, né, e mais especificamente ali pelo ISP, que é o Instituto de Segurança Pública de Pesquisa, que é uma autarquia, os números em relação à segurança em outubro do ano passado eram os melhores em relação a vários anos. Mas a sensação de insegurança não era condizente com essa estatística numérica. Sim. E como é que você age em relação a isso? Né? Mas como é que você age de maneira eficaz? Né? Eu lembro que teve um projeto de lei na LERJ que estava tentando regular os vigilantes da Zona Sul. Que o nego se emputeceu lá na Zona Sul, um jiu-jiteiro. E os caras, tu viu? Os caras queriam legitimar algo particular para fazer segurança pública. Segurança pública de responsabilidade do Estado. Tava o aço lá em Copacabana. Não, mas sempre foi um aço. Tá entendendo? Caraca, não, mas tá piorando. Pô, sensacional. Mas falar de segurança pública, tal como falar de saúde, não é só sobre saúde e segurança. Quando você, por exemplo, quando você chega e fala sobre segurança pública, as pessoas, assim, eu vejo, quando eu falo pessoas, eu falo nessa meia-culpa entre os agentes que podem mudar isso, públicos, políticos e a sociedade. As pessoas acham que ela é só a parte operacional, quando na realidade não é, pô. Né? A política, pô, o cara vai chegar lá e vai matar 35 lá no Jacarezinho. Vai adiantar alguma coisa? A gente sabe hoje que não adianta nada. Vai vir mais o Estado, 30. Do jeito que hoje está, vai vir mais 30. ele tá numa desvantagem em relação ao poder paralelo. Morreu Caveira lá agora. O que o Estado vai gastar agora com questões previdenciárias, pensão, de repente, indenização à família, uma porrada de coisa. Os caras que morreram na mesma operação, o poder paralelo não vai se preocupar com isso. Então, é uma coisa que muitas das vezes parece que o poder público não age em relação a isso. A gente tem a sensação de estar perdido ali, mas... Não, assim, exatamente. Parece um pato, né? É. Não anda direito, não voa direito, não nada direito, não faz nada direito. Não é simples. Existe um jogo de interesse em volta disso que é complicado. Mas eu tô falando assim... As pessoas devem entender isso, assim. Tratar de segurança pública é muito mais do que você comprar fuzil e você equipar a tropa. Você tem que instruir o policial, você tem que proteger o policial. Outro dia eu tava até comentando com vocês isso. Meu irmão, se faz uma prova de concurso público para as forças auxiliares um pouco mais profissional... Ia diminuir o funil, né? Ia diminuir o funil. Eleitoralmente, aqui no Rio, ia ser ruim. Sim. Tá entendendo? Eu acho que o policial militar, principalmente as polícias,
Elas não, o cara não precisa ser formado em direito, não tem que ser doutrinador, mas o cara tem que ter o mínimo conhecimento. A prova ela deve ser voltada mais para isso. Aí aqui no Rio de Janeiro o cara, porra, não, cai geometria, cai, porra, matemática. O cara vai estar lá e o cara, porra, é acusado de um negócio, o cara vai saber... O cara tem que saber pelo menos se defender. Pô, o cara tem que mínimo entender ali, né, o que cara? é domicílio, o que é invasão, o que é isso, o que eu fico respaldado em relação às situações. Questões, matérias, conteúdos para o cara que o cara vai usar no dia a dia. Exatamente. Só que isso que eu tô falando, isso é uma política pública. Sim, que o cara vai usar no dia a dia. Só que essa política pública é negativa socialmente. Porque aqui no Brasil, o serviço público ele salva vidas. Muitas vidas. Tá entendendo? Então, assim, a saída da crise financeira, entre várias outras crises individuais de um cidadão, por intermédio de um concurso público, é uma coisa que quase, assim, não vou falar que é só no Brasil, porque existem outros locais no mundo que também é assim, mas aqui no Brasil isso é muito importante. No Brasil a gente pode falar de tudo, mas a oportunidade de você mudar através do estudo, aqui é uma coisa muito grande. Entendeu? Então, assim, só que isso é uma questão negativa, né? Ao meu ver. Eleitoralmente, assim, sabe? Sim, porque a partir do momento que você endurece ou profissionaliza o certame, isso vai soar. Você vai aumentar o sarrafo lá, né? E o pessoal que quer não vai conseguir fazer a prova. Exatamente. Né? Aí o cara vai falar assim, pô, vou perder voto. Vou perder, então. Vou perder voto. Será que isso aqui é importante? Exatamente. Então, assim, aí a gente tá falando sobre segurança pública, só que a gente tá falando de instrução. Então, assim, segurança pública, ela é educação também. Hoje eu tava cortando o cabelo e eu tava conversando com um moleque barbeiro, um moleque, porra, novo também, minha idade. E ele tava falando dos amigos dele que hoje são envolvidos. E ele tava detalhando, aí eu fiz a pergunta, pô, mano, mas tu acha que isso aí se deu principalmente por qual motivo? E ele falou uma coisa que eu já venho estudando há um tempo. Ano passado eu iniciei um estudo individual que eu com certeza vou materializar quando eu fizer o mestrado, né? Tô terminando a pós, que é sobre essa questão da confecção de política pública na área da segurança e esse contexto fora isso, entendeu? Então, assim, ele tá falando de uma coisa que já é um estudo já consolidado, que é o ciclo de violência. Então ele tava falando assim, pô, dos 5 amigos que eu tenho que são envolvidos, pô, os 5, o pai morreu baleado, o pai morreu drogado, não tem pai, não tem mãe, por causa que perdeu pro sistema de uma maneira lícita ou ilícita, no sentido de, pô, ou uma bala perdida, ou até mesmo um cara que foi desviado no sentido legal, às vezes o cara era envolvido. Só que existe um ciclo de violência. E isso é muito presente dentro de um livro que eu até indico pra vocês, que se chama A Fé e o Fuzil, do Bruno Paes Manso, que é um cara que fez até o livro da República das Milícias, que é um livro também fantástico, que quem trabalha com segurança pública, seja aqui no Rio, seja em qualquer local, tem que ler. Pega o bizu aí, gente. A República das Milícias e A Fé e o Fuzil. A República das Milícias conta o contexto histórico das milícias aqui no estado do Rio de Janeiro, vinculando entre a ilegalidade, que é o poder paralelo à polícia e à política, ele transita entre esses âmbitos, que aqui no Rio isso é uma coisa muito presente. E A Fé e o Fuzil, ela faz esse estudo e essa análise entre a fé, principalmente numa perspectiva protestante, e o aumento da criminalidade. Porque... Isso é muito interessante, porque ali fala sobre o ciclo de violência. Entendeu? Quando começa, exatamente. Por exemplo, aqui no Brasil, isso aconteceu no mundo todo. Né? Nessa transição entre o feudalismo e a industrialização, as cidades viraram polos industriais. Então, o sistema ali novo a ser implementado fez com que as pessoas saíssem do campo e fossem para os polos industrializados que futuramente estavam se tornando as cidades, as metrópoles. Estavam crescendo, expandindo. Estavam crescendo. Só que o que acontece? Isso aconteceu lá fora, isso é o que aconteceu no Brasil. Aqui no Brasil se chama essa questão do êxodo rural. Sim. Né? Essa transição da galera vindo de lá pra cá. Exatamente. Exatamente. Sim. Só que quando a galera chegou aqui, caramba. Não é bem isso que eu pensava. Porra, se hoje às vezes é difícil tu sair da Vila Militar e chegar lá na casa do cacete, meu irmão, imagina isso há 50 anos atrás. Então o nego falou assim, meu irmão, eu não consigo sair de um local, porque eu só consigo morar aqui. Aí as pessoas, elas vão pra onde? Foram criando as comunidades. As comunidades, as favelas, elas não nascem aí. As primeiras favelas no Brasil, elas nascem quando os militares... O Morro da Providência ali, né? Voltam da guerra, foram prometidos
terras e os caras não foram, e a favela é uma árvore lá... Lá no Morro de Providência, atrás do PDC. Não é uma árvore de lá, é uma árvore lá do Nordeste, lá da época dos Canudos. O pessoal veio todo mundo pra cá, não tinha pra onde ir. Exatamente. E a Providência. Tem uma Providência pra gente morar. Exatamente, então tu já sabe essa história. Sim, então pronto, então, as favelas elas não surgem dentro dessa questão do êxodo rural. É. Mas assim, quando a galera vem pra cá, pros polos industriais que estavam nascendo, aqui não tinha a estrutura necessária pra englobar toda essa galera. E essa galera foi ficando de lado. Essa galera foi, de fato, criando situações paralelas. Só que dentro dessa situação paralela, as pessoas começaram, de fato, a agir de maneira autônoma, porque, à época, como também hoje em dia, o poder público não dava conta de tudo, não tinha interesse em resolver uma porrada de situação, e as pessoas começaram a resolver aquilo de maneira autônoma e tomar conta daqueles locais, ditando regras, ditando as leis de convivência. Então, a criminalidade, ela surge lá fora, mas falo aqui numa perspectiva nacional e regional, dessa forma aqui no Brasil. E as pessoas, elas precisam entender isso. Porque você se preocupar só com a questão, porra, vou lá na favela, a operação, pô, mas o cara não tava lá com a arma na mão, não tô falando isso. Se o cara tá com a arma na mão apontado pra um policial, meu irmão, o policial tem que se defender. Correto. Não acho que tem que ser algo diferente disso. Mas as pessoas, elas olham só essa ótica, quando na realidade não é só essa ótica. As pessoas têm que entender por que leva a pessoa a estar ali. A pessoa tá ali por qual motivo? Quem são essas pessoas? Tem todo um contexto para ela tá ali. Tem todo um contexto, irmão. Igual aqui a Vila Militar aqui tem Marechal Hermes, que é um bairro também criado devido à Vila Militar. Todo mundo foi morar ali. Não é uma comunidade, mas todos os militares que moravam aqui foram morar na Vila Militar ali também. Sim. Tanto a Sulacap ali também, que tem a aeronáutica. Os pessoal foram para. Então, tudo gira em torno ali do trabalho onde ela trabalha. De uma ação ou inação do poder público. Exatamente. Tá entendendo? O poder público estabeleceu órgãos públicos, que são os quartéis, e a partir desse evento, se estabeleceu moradias, residências, vida em sociedade. A partir do momento que a pessoa... Como é que ela vai deslocar lá pra onde o vento faz a curva? Exatamente, exatamente. Então, assim, as pessoas, elas foram residindo na favela por necessidade. E hoje em dia, isso fica claro e evidente pra todo mundo, meu irmão, que o Estado ele só tenta entrar, e quando eu falo Estado, eu falo de administração pública de uma maneira geral. Ele acaba conseguindo entrar apenas com a segurança pública. Por exemplo, o projeto das UPPs, ele veio para falar para entrar dentro da comunidade com segurança, educação, saúde, saneamento básico. Não foi só segurança. O pessoal pensa que foi só segurança. Exatamente. Então, assim, as pessoas têm que entender esse contexto. E esse contexto, ele não é tão simples assim, né? Às vezes as pessoas falam assim, porra, mas aí... Outro dia mesmo eu tava vendo um amigo aqui, um moleque que estudou comigo, e ele falando, ele falou assim, ele mora eu não sei se é na Maré, na Vila do João ali. Sim. Ali é tudo aquele complexo ali, né? Eu não... Assim, geograficamente, eu não sei o que limita, mas ele mora, salvo engano, na Maré. Ele falou, pô, eu passei a noite inteira confeccionando o meu projeto de término de curso. TCC ali. E no dia seguinte teve a operação e não conseguiu sair. E não só ele, outros trabalhadores várias também, outras né? pessoas. Outros trabalhadores. Várias outras pessoas. Só que as pessoas, quando se deparam com essa situação, mas é isso que é o problema. Tem que chegar lá e, porra, meter a porrada em todo mundo, tirar... Tá bom, mas tem projeto de continuidade? Isso eu falo pra você muito. Política, uma das coisas mais importantes da política é continuidade. Chegou aqui, apertou a mão, tirou uma foto, cumprimentou, é mole. O que vai continuar? O que vai ser amanhã? Foi o Marcelo veio aqui, ele falou algo que me marcou. Dias, agora você vai ver quantos projetos em pracinha tem, quantos projetos de educação física tem, quantos projetos... de educação física, de melhoria, tem. Esses projetos, eles têm um início, um meio e um fim. Sim. E se o político que está elaborando aquele projeto não ganhar, o projeto se acaba. Sim. Acaba. É a mesma coisa que a gente está falando. Não tem uma continuidade. Porque essa continuidade... ela tem que existir não só nesse período que a gente está vivendo agora, desse ano eleitoral. Sim. Ela tem que continuar para o cidadão. Tem que continuar enquanto haja necessidade social. Enquanto haja necessidade social. Então, tem uns projetos nos bairros aqui que o projeto está bombando. Cheio de professor ganhando o salário dele lá, a nutricionista fazendo lá o que tem que fazer, passando exame, a enfermeira medindo a pressão ali. Sim.
Não, hoje tudo funciona. Tudo funciona. É o hospital que abre, tudo Exatamente, funciona. tudo funciona. Ainda mais agora. Tu vê que os caras estão correndo pra inaugurar a obra. E o que vai acontecer depois de 6 de abril, de 6 de outubro. outubro? Será que vai dar continuidade? Então, os partidos, eles têm que entender isso. E um tema que a gente queremos entrar aqui também, Pedro, que você é presidente lá, qual é a importância, de fato, de um partido político para a sociedade? O que um partido político ele pode beneficiar a sociedade, não apenas o político? Para que serve um partido político para a sociedade, para o cidadão? Então, cara, assim, eu vejo poucas pessoas também falando sobre a questão partidária, né? Sobre a vida partidária. Um partido político, cara, ele, ao meu ver, ele pode ser visto sobre vários limites, sobre várias perspectivas. O partido político é o limite, no sentido entre você legitimar ou não a pessoa que tem uma pauta verdadeira ou fictícia. O partido político, em síntese, ele é o pedágio necessário. A triagem ali, Ele é a triagem necessária para o cidadão tornar-se um representante do povo. Aqui no Brasil não há possibilidade jurídica e legal de você ser eleito sem estar vinculado a uma agremiação política. Sim. Ah, mas pô, o deputado tal, o vereador tal, ele tá sem partido. Não, tudo bem, mas ele foi eleito por uma agremiação. Entendeu? Porque aí ele foi votado dentro de uma vinculação a um partido. Então, o partido, o que é o partido? Ele, tem a natureza dele de pessoa jurídica de direito privado, ele é uma entidade de direito privado que ela é responsável por reunir um conjunto de valores e princípios com a sua ideologia e fazer política, e selecionar pessoas e fazer políticas e representar as pessoas nas casas legislativas e tocar a máquina pública por intermédio dos políticos e por aí vai. Então, o partido político é isso. É aquele pedágio, aquela triagem entre o cidadão comum que vai se tornar o político. O partido político é aquele responsável por fazer essa limitação daquele que tem pauta para o não tem pauta. Você sabe que, eu tenho um pouco dessa função. Sim. Então, assim, por exemplo, se hoje existe um cara que é maluco e faz besteira pra caramba, seja vereador, seja deputado, seja senador, é porque lá atrás alguém chegou e deu uma chance pra ele. As pessoas vão legitimar o poder de alguém. Sim. Então o partido ele tem uma responsabilidade muito grande nisso. Entendeu? De fazer essa verdadeira triagem e construir algo, né, que vai ser verdadeiramente atender os interesses da sociedade. Hoje existe um problema muito grande nisso. Nos últimos 5, 6 anos houve uma segregação tremenda. Porra, se tu é do partido tal, tu é vagabundo. Se tu é da esquerda, tu é vagabundo. Se tu é da direita, tu é fascista. Quando na realidade, meu irmão, o jogo... Tem que haver isso, né, cara? Não tem, meu irmão. Não tem. As pessoas hoje elas estão definindo caráter de acordo com certas concepções. Quando na realidade não deve ser. Isso ao meu ver. Isso não é uma verdade absoluta, sabe? Sim. Por quê? Por que eu falo isso? Porque o jogo político não é esse. Meu irmão, quando tá lá, a gente brinca, né? Às vezes o político, nas comissões, ele tá no CNPJ dele. Aí ele age de uma forma. Aí no plenário ele se transforma. Os caras se xingam, mas nos bastidores todo mundo se respeita, todo mundo se cumprimenta, todo mundo tira foto junto, todo mundo fala. E o povo, caralho, olha lá, tá brigando por mim. Tá... Uma coisa, na realidade, meu irmão, é só pra inglês ver. Tá entendendo? Então, eu acho que vários fazem isso, não são todos. O cara que age dessa forma, pra mim, o maluco não é sujeito homem. Entendeu? Porque ele engana a população. Porque ele vende uma ilusão que na realidade não é. Quando ele liga essa câmera, ele se transforma, vira chave. Às vezes as pessoas falam assim, vira chave. Cara, é tão gentil. Não, às vezes as pessoas falam assim, tu ficou sabendo que fulano de tal, político tal, vagabundo, roubou pra caralho, vai voltar? Dependendo de quem for, eu falo, realmente o cara é vagabundo, mas sabe o que acontece? Hoje em dia, só tem muito bunda mole. Os caras pegam o telefone, que absurdo, não sei do que, papapá. Você vive isso diariamente. E não faz nada. Aí chega lá o cara, que é vagabundo, que fez o que fez, mas o cara, ele se perdeu. Perdeu a mão ali, né? Mas o cara, ele cumpria, ele tinha palavra. Tu vê que o cara tinha vários projetos de lei. O cara, dentro de um momento de vaidade, vários se perderam. Beleza, mas por que se perde? Porque é feito de pessoas, irmão. Tá entendendo? Isso que as pessoas elas têm que ter essa concepção. Eu acho que o partido ali, quando vê que o parlamentar ali, opinião minha, tá?
tu vê que o parlamentar ali tá perdendo um pouco a mão ali, tá subindo um pouco a vaidade, tá subindo um pouco o ego, tá tendo estratégias que não convêm ali naquele momento. Tu acha que o partido tem que... Vamos conversar, meu amigo? Isso é a função do partido? É a função do partido. É a função O certo é fazer isso. Só que muitas das vezes não faz. Porque o que eu entendo o cargo não é daquele vereador, daquele deputado federal, estadual. O cargo é do partido. O partido que... os proporcionais, sim. Exatamente, né? Correto? Porque as eleições elas são divididas entre proporcionais e majoritárias. Então, Sim, assim, majoritária é o executivo, né? Não necessariamente. Majoritárias são os cargos de Senado Sim. E os executivos. Então, assim... Esses cargos são do partido. Ele não é do partido. Não é que eles são do partido, mas assim, é uma questão lógica. O cara que é vereador, sim, ele vai ganhar com um determinado número de votos de acordo com o partido dele. Sim. Então, o partido influencia na eleição proporcional. Vereador, deputados. Beleza? Sim. Então, assim, o deputado e o vereador, seja o deputado federal ou estadual, ele é vinculado ao partido porque ele só ganha, em tese, pelas condições partidárias. Entendeu? Por exemplo, tem deputado na Leste que ganhou com 40 mil votos. Teve deputado na Leste que ganhou com 13 mil votos. Então, aquele mandato, abre aspas, ele é do partido. Entendeu? Agora, os majoritários não são. No sentido de ganha aquele que é mais votado. Tanto que agora tem lei... Então, o cara pode sair do partido, em tese, a qualquer momento. Entendeu? Ele tem uma independência maior. Tá entendendo? Tanto que tem aquele que teve amor de verão, amor de carnaval. É o parlamentar ali que se afilia ali a um partido que ele vai fazer uma quantidade de votos que ele entende que vai fazer. Aí ele ganha a eleição. Quero mais ficar aqui não. Tanto que isso foi quebrado, né? Antigamente poderia fazer, agora não pode mais. Não pode mais por causa dessa questão. Né? Senão, hoje eu vou concorrer nesse partido, porque é um partido ali que eu tenho uma quantidade de votos ideal. Sim. Não, mas agora eu vou... Não, isso pode acontecer. Pode. Então, por exemplo, o parlamentar, no período de janelas partidárias, no janela de transferência, entre algumas outras motivações, por exemplo, a gente está passando por um processo no Brasil que os partidos estão se juntando. Fazendo coligações, né? Os partidos no Brasil estão diminuindo. Né? A gente está caminhando... E tu vê isso com bons olhos, Pedro? Cara, depende. Se isso for visto de uma perspectiva polarizada, não. Mesmo, ou tu é A ou tu é B. Pô, não pode não, ser mas assim, calma aí, não é assim. Tem a terceira via também, né? Entendeu? Igual nos Estados Unidos, assim. Nos Estados Unidos, os republicanos e os democratas. E existem várias espécies de democratas. Existem várias espécies de republicanos. Tu vê que tem um cara que é republicano que ele é muito mais leve do que o Trump. Só que tem caras que são democratas que não são tão progressistas como ao pé da letra. Mas eles estão divididos entre isso. Eu não acho muito saudável essa dualidade. O mundo, ele, em tese, não deve ser dual. Se não é B, não pode. Né? Então, só que eu acho que aqui no Brasil se perdeu um pouco isso. Desde 2018 perdeu muito. Né? Se perdeu nesse sentido. Não, assim, não é só de 2018, mas assim, acho que o Brasil hoje tem ativamente 32 partidos. Eu acho demais. Sabe? Eu acho que assim, isso dificulta vários fatores eleitorais, vários fatores... assim, desse processo democrático. Mas assim, por exemplo, dentro disso, dessa junção entre partidos, o representante que foi eleito por um deles, ele pode solicitar para sair alegando, por exemplo, isso é normal. Isso já é uma questão mais técnica. Sim. Falando que o regulamento, o estatuto dessa nova junção partidária vai de encontro àquilo que ele foi eleito para isso, para tal. Então, assim, isso acontece. Sim. Só que, em tese, os caras que são proporcionais, vereadores e deputados, seja estaduais, seja federais, eles são mais vinculados aos partidos do que os outros. Mas, independente desse grau de vinculação, respondendo inicialmente aquela tua pergunta, quando o representante ele perde um pouco a mão, o partido, na minha concepção, né, na minha experiência política, ele tem, de fato, um pouco de responsabilidade nisso se ele nada fizer. Só que muitos nada fazem por quê? Dentro desse momento extremismo, de extremidades que a gente está vivendo, seja para um lado, seja para o outro, eu sempre falei isso para você. Hoje, se aqui a gente está falando sobre um assunto extremamente sério, que é processo legislativo, confecção de políticas públicas, a dificuldade e quais são os requisitos necessários para se implementar uma política pública. A gente falar sobre isso, meu irmão, 10 pessoas vão parar para escutar um exemplo. Se a gente falar aqui, não, porque, porra, o vagabundo, por causa disso, por causa daquilo, meu irmão, 100 pessoas vão estar aqui, porque as pessoas também gostam disso. Sim. Então, aquilo que você falou, porra, é culpa também da galera? É também por causa disso. Sim.
Porque a galera, ela quer o espetáculo. É que quer, né? Tá entendendo? Ela quer, tipo assim, porra, lá, tá discutindo, maluco, é bossa nova ou Maomé? Porra, eu não tô preocupado com isso, irmão. Eu tô preocupado verdadeiramente se o cara tá trabalhando, se o cara tem... Porra, ele tem... tá fazendo pela sociedade. Exatamente, Tá eu quero saber, eu não quero... Só que hoje a métrica do debate público é isso, sabe? Então, assim, os partidos também deveriam intervir nisso. Ô, calma aí, cara. Como é que isso não vai andar nada? Só que é um jogo de interesse. A política é um jogo de interesse. É um xadrez, né, cara? Exatamente. É um xadrez, né? Tá entendendo? É um xadrez. É um jogo de interesse, pô. Porque... As pessoas falam, por exemplo, dá um exemplo, o Nicolas Ferreira, que é um cara que eu acho que ele joga muito dessa forma. Sim. Meu irmão, hoje, para ele ser presidente da Comissão de Educação lá da Câmara, houve várias articulações. É. Aí você perguntou lá atrás, e eu acabei não te respondendo, como é que esses caras viram membros dessas comissões? A gente é muito atrelado ao sistema presidencialista. Então, assim, dentro das casas legislativas existe esse sistema presidencial também. Então, existe um presidente da Câmara dos Vereadores, presidente da Câmara dos Deputados, presidente da LERJ, presidente do Congresso e por aí vai. Até, inclusive, no STF. Não é um presidente, mas ele é o presidente do STF. Ele configura verdadeiramente como ele que toca a máquina pública. Então, assim, a partir da eleição que acontece de maneira de 2 em 2 anos, são escolhidos as pessoas que vão tocar a Casa Legislativa. Então, os próprios parlamentares votam, né, entre si, e eles escolhem de quem vão tocar os trabalhos legislativos. Aí eles escolhem os presidentes de comissão, quem vai compor a mesa diretora e por aí vai. Tá entendendo? Então, a partir disso. Então, por exemplo, o Nicolas Ferreira, que é um cara que joga muito na minha concepção dessa forma. Sim. Às vezes eu vejo ele falando sobre certa situação. Igual, porra, outro dia eu vi. Pô, uma pessoa compartilha... Cara, é isso que eu tô falando. As pessoas compartilhando certas situações, essa nova identidade. Aí, a nova identidade, o símbolo do Brasil tá em vinho, da cor da tua camisa. Sim. Nossa, estão pintando a bandeira. Que isso, mano? As pessoas viajam, sabe? O pessoal Perdeu essa parada. Ou perdeu ou eles fazem de propósito, né? Não, mano, eu vou te falar. Não, os caras que trabalham... É isso que eu tô falando. Eles jogam uma fasquinha. Exatamente. Né? Às vezes eu vejo as pessoas compartilhando certos assuntos, as pessoas que trabalham com política compartilhando certas informações que eu falo assim, cara, isso é inadmissível, porque isso é jogo eleitoral, sabe? A pessoa que trabalha com política, ela tem que ter essa responsabilidade. Tá entendendo? Por exemplo, o que você falou que o Queiroz veio aqui falou sobre essa questão da inauguração, isso é uma coisa muito verdadeira. Entendeu? Então, assim, as pessoas, quando elas se fazem valer disso, pô, calma aí, cara. O geral sabe que essa porra é ano eleitoral. Vocês estão inaugurando coisa pra cá porque tem prazo pra fazer isso. Pedro, tá mas entendendo? se a gente for falar nisso, tem muito dos eleitores, se você fizer uma pergunta pra eles, você pode perguntar. Quem você votou pra vereador, que as eleições agora, quem que você votou pra vereador? Não vai lembrar. Ih, rapaz, calma aí. Não lembra quem votou. O pessoal tem a memória muito curta. Sim. Tem a memória muito curta. Pedrão, e como a gente, nosso último e não tão importante assunto, como que é a função lá do presidente lá do Grupo Jovem, lá, do progressista lá? O que o presidente, qual é a função do presidente? Tu é Caxias ou não, né? Não. Eu sou democrático, eu não sou clubista, não tenho vaidade nesse ponto. Eu acho que assim, todos os partidos eles são divididos em segmentos partidários, né? Então tem um segmento da mulher, tem um segmento LGBT, tem um segmento de empreendedorismo, tem segmentos jovens, tem vários outros segmentos. Esses segmentos, eles servem para o quê? Eles são órgãos partidários. Então, as pessoas vinculadas a um único ideal partidário, com os valores e tal, elas se dividem de acordo com as suas pautas. Por exemplo, você fala muito sobre a empregabilidade. Sim. Então, por exemplo, dentro do progressista existe, de fato, um segmento que versa sobre isso. Então, são pessoas vinculadas a um interesse em comum, que é os valores do partido, e eles versam sobre aquilo ali. Sobre a empregabilidade, no caso. Então, por exemplo, os jovens, a gente tem um grupo jovem, a gente tenta não só contribuir para os mandatos daqueles que são vinculados ao nosso partido, os deputados, vereadores, para eles estarem sendo municiados de políticas públicas para a juventude de acordo não só com a nossa perspectiva, mas também ali com a nossa ajuda. Então, quem é jovem no partido? Joãozinho, Maria e Fernando. Porra, quais são as demandas jovens normalmente que chegam até vocês e
E o que a gente pode fazer aqui dentro da Casa Legislativa? Aí os segmentos estão ali, né, os quadros que a gente também chama, eles estão ali para auxiliar, não só na vida partidária, bem como nos mandatos, entendeu? Então, Sim, os sim. segmentos, ao meu ver, Sim. ele tem essa concepção. Você vê vários segmentos aí, ao meu ver. É a nova geração, né? Essa nova geração, por exemplo, tem presidente de segmento de jovens, porra, que fica lá na Carioca discutindo o sexo dos anjos. Fora Assim, fulano, fora Beltrano, beleza, sensacional. O progressista não se preocupa com isso. E vários outros partidos sérios também não se preocupam com isso. Qual é a demanda, meu irmão? Olha só, vai botar alguma coisa na pista? Então aqui eu tô aqui para escutar a população. Entendeu? O segmento também tem esse viés. E sempre também de formação interna. Qualificar. Porque você qualifica a galera e daqui a pouco, numa eleição, ela tá ali ou para ser um melhor candidato, sim. ou para auxiliar um candidato, ou para auxiliar no dia a dia do partido nesse sentido, dentro desse processo. Porque você sabe, meu irmão, é uma loucura. É loucura. Entendeu? Tá mais loucura, tá quase um hospício. Porra. Deus me perdoe. Imagina dar conta. Porra. É difícil, mano, é fogo. Eu imagino. Mas, assim, o segmento é um órgão partidário que ele trata sobre o assunto de maneira nichada e tenta auxiliar não só os representantes, né, municiano, fazendo essa ponte da necessidade à tomada de conhecimento e seguir em frente. O partido ele tem essa função de uma maneira geral e seus segmentos de maneira mais nichada. É muito bom para incentivar a nova geração, né? Pedrão, pra gente, estamos encerrando aqui. Queria que você mandasse seus agradecimentos aí para quem olha para aquela câmera ali, quem você quiser. Você... Fala pra pai, pra mãe, pro cachorro, pra minha mulher, pro meu filho. Pra todo mundo aí, pô, foi um papo aqui, a gente conversou de tudo, de lei, qual a função do partido, qual o poder público, políticas públicas, que foi um papo bem tranquilo e bem nítido para todo mundo, não falando de termos técnicos, para todo mundo entender de fato como é o processo, como é esse universo, um pouco desse universo que tem muito mais desse universo que é o universo do legislativo que agora tá pegando fogo. Pedrão, obrigado, irmão. Obrigado por estar aqui. Obrigado. Porra, tu não sabe que a gente conversa toda segunda e terça-feira, a gente tá trocando aquele papo, tu vai pra cá, vem pra cá, a gente tá trocando aquele papo e hoje a gente tá conversando aqui para todos esses eleitores, todos esses telespectadores aí de todo o Brasil e todo mundo aí que tá escutando e entendeu a necessidade desses pontos que você falou, irmão. Obrigado e tamo junto, irmão. Irmão, eu que agradeço primeiramente, obrigado pela oportunidade. Show. Parabenizo aí toda a equipe por essa não só dedicação, mas por essa responsabilidade de estar, né, fornecendo informação não só para o âmbito militar, mas para a população de uma maneira geral. Acho que como recado final aqui que eu deixo para quem estiver nos assistindo, deem uma chance para a política, deem uma chance, deem um segundo olhar para esse instituto que é muito importante da nossa vida em sociedade. Tudo é fruto de uma decisão política. E toda decisão política, ela é, direto ou indiretamente, fruto das nossas decisões também. Então, assim, não se interessem só em ano eleitoral e deem chance para candidatos que verdadeiramente falem aquilo que retrata uma realidade. Se atentem a isso. Eu acho que, assim, as pessoas elas têm consciência daquilo que verdadeiramente acontece e não acontece, sabe? E cobrem verdadeiramente, seja qual representante público for, cobrem as pessoas que têm vínculo partidário, porque de uma certa forma estão ao lado das pessoas que concretizam essa decisão, né? Essa decisão de vida em sociedade, essa vontade política. Participem mais ativamente, sabe? E tenham consciência que a política não é esse monstro de 7 cabeças que as pessoas vendem, inclusive certos políticos. A política é formação de grupo e ocupação de espaço. Política é jogo de interesse também. Política é articulação. Política é agir de maneira estratégica. Política é escutar e ouvir, sabe? E falar, e articular, e você expor nesse campo de ideias, sabe? Política é muito mais do que essa criminalização que as pessoas vêm fazendo durante muitos anos. Estamos passando por um processo de transformação. E eu não tenho dúvida que as próximas gerações elas vão estar não só mais interessadas, mas principalmente mais aptas para buscar verdadeiramente
políticas públicas mais eficazes, mais eficientes e que mudem realmente a nossa vida. Porque aquilo que influencia como política pública para você, influencia para mim, influencia para o Dias, influencia para o Novinho, influencia para todo mundo. Né? A gente vê muito isso. E a gente não pode mais só ver. A gente realmente tem que participar, de uma forma ou de outra. E o primeiro passo é isso. Dar uma chance, dar um segundo olhar. Acho que é isso. Prazer estar aqui mais uma vez. Me coloco à disposição de todos. Que vocês precisarem, eu tô aqui. Me procura nas redes sociais. Deixa a tua rede social aí, Pedrão. Meu Instagram é PedroHGomes51. Deixa eu até confirmar, porque cabeça de pai tu sabe como é que é. PedroHGomes51. Pode me seguir lá, que se vocês precisarem, qualquer dúvida, o que tiver no meu alcance, eu tô de pé à ordem. Valeu. Pedrão, vamos finalizar esse papo com o Dias aqui, com Pedro Gomes, que foi excepcional em todos os aspectos. Pedrão, tamo junto. Me siga no Instagram, SDias. Toca lá no sininho que tá tendo episódio toda terça-feira, lançamento. Força e honra, tamo junto. Minhas melhores continências e tô contigo.